Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. A voz do Brasil. A voz do Brasil conhece Jorge Cajuru. Comunicando. Em Brasília, 1h30 da tarde, em ponto, começa ao vivo a primeira edição do telejornal A Voz do Senado, do Gabinete 16, em nosso estúdio móvel com cenário digital. Pelas 30 redes sociais do Cajuru na internet mundial, registro o primeiro motivo para o meu tradicional agradecidíssimo nosso novo número de seguidores e acessos mensais nas 30 redes é de 9.123.740 seguidores e acessos mensais. Extraordinário o aumento logo depois de minha posse aqui no Senado. É só dizer todo dia agradecidíssimo, agradecidíssimo. Senhoras e senhores goianos, goianas, jovens brasileiros do país e fora do país, meus únicos patrões, eu, Jorge Cajuru, como seu empregado público, prazerosamente antipolítico profissional, nesta terça-feira, 5 de fevereiro de 2019, já de imediato chamo o bafão do dia e ponha bafão nisso. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que aliás o conheci ontem na sessão solene, pois eu sou líder nacional da bancada do PSB no Senado e como líder eu tinha que protocoladamente, ou de forma protocolar, eu tinha que estar lá na escadaria para esperar o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, juntamente com demais autoridades. Aliás, Roberto Gonçalves, Diana Lins, que vem daqui a pouco para seguir a apresentação desse telejornal, e Renata Dairel, que é a apresentadora da segunda edição das 7 horas da noite, não sei se souberam, o ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, chegou em mim, alegremente me cumprimentou pelo meu primeiro pronunciamento como senador da República, disse que eu usei argumentos absolutamente precisos, eu fiquei muito honrado, vários senadores ao lado ouviram o elogio dele a mim, e brincou comigo o seguinte: Cajuru, parabéns pelo seu óculos, eu adoraria ter um óculos como esse, Cajuru, estiloso, parabéns, eu ganhei um parecido, Dias Toffoli, ministro, se for mentira minha, ele me processa, ele me põe na cadeia agora. Ele chegou em mim e falou assim, primeiro me elogiou pelo pronunciamento na casa, e segundo, ele falou, Cajuru, parabéns também pelo seu óculos, porque eu ganhei um parecido do Jô Soares. O Jô Soares me deu. Aí eu fiz assim com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Falei, presidente, o senhor gostou mesmo? Gostou. Aí estava a procuradora Dodge, que é de Morrinhos, em Goiás, e também foi muito simpática comigo, fiquei até surpreso, né? Pensei que ela não gostava de mim. A gente acha que quase ninguém gosta da gente, nada, é bobagem. Né? Aí eu peguei e fiz assim, presidente, o senhor achou bonito? É seu. Aí falou, não, Cajuru, de forma alguma, esse é seu, você não faça isso de forma alguma. Presidente, eu vou providenciar um para o senhor. Então eu vou ligar para a Adriane Galisteu, que era que achou, era que me deu de presente. Adriane, pelo amor de Deus, me arruma um para mim, né? Para eu ficar bem no Supremo, não para eu ficar bem na fita. Mas atenção, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que também foi muito simpático comigo ontem, me cumprimentando, rechaça previdência de Paulo Guedes, o ministro da Economia, o braço direito de Jair Bolsonaro, o homem forte do governo, e idade mínima de 65 anos para homens e mulheres. É bafão ou não? Prestem atenção.
A proposta de idade mínima de 65 anos para homens e mulheres na reforma da Previdência do ministro Paulo Guedes não conta com o apoio do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e nem do presidente Jair Bolsonaro, que está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Aspas, disse ele ao Jornal do Globo hoje: o presidente não é favorável a igualar homem e mulher na idade mínima. Eu também não. Fecha aspas. Palavra do vice-presidente Hamilton Mourão. Em mais uma evidência de que o alinhamento político é uma realidade que passa longe aqui de Brasília neste momento. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que Jair Bolsonaro é contra igualar a idade mínima para homens e mulheres em 65 anos. A proposta de equiparar as idades brotou do gabinete do ministro da Economia, Paulo Guedes. Mourão disse, aspas, o presidente não é favorável a igualar homem e mulher na idade mínima, e eu também não, fecha aspas. A reportagem do Jornal do Globo de hoje destaca que a versão da proposta inclui ainda tempo de contribuição de 40 anos para receber o benefício integral e a criação de um regime de capitalização, pelo qual cada trabalhador brasileiro passa a contribuir para a própria aposentadoria. O vice-presidente Mourão voltou a afirmar que o texto a ser enviado para o Congresso, para aqui, terá que ser aprovado pelo presidente. Tem que aguardar o presidente, ele vai decidir isto ainda. Não sei como vazou esse troço, palavras dele. Não adianta ficar especulando, fecha aspas. Tudo palavras do vice-presidente da República, Mourão. A matéria ainda acrescenta, aspas, hoje a aposentadoria por idade do INSS exige que o trabalhador tenha 60 anos se for mulher, ou 65 se for homem, para que seja concedida. Além disso, é necessário que o segurado apresente, no mínimo, 180 contribuições efetivas para a Previdência Social, ou seja, pelo menos 15 anos de recolhimento. Já na aposentadoria por tempo de contribuição, o segurado tem que comprovar 30 anos de recolhimento mulheres e 35 para homens. Esta é a notícia do dia, é o bafão do dia, e vamos seguindo o telejornal A Voz do Senado, e à noite eu falarei mais sobre a reforma da Previdência e sobre o que eu, parlamentar, senador Jorge Cajuru, penso e assim agirei em relação a este tema prioritário e polêmico em todo o Brasil. Diana Lins, nossa assessora de imprensa, segue apresentando a primeira edição do telejornal A Voz do Senado. Boa tarde, Diana. Obrigada, Cajuru. Boa tarde. Vamos começar falando do escritório que foi aberto em Goiânia no último fim de semana. O escritório político em Goiânia será um canal para o diálogo entre o senador Cajuru e os seus eleitores na região metropolitana da capital. Ali também serão recebidos políticos e representantes de entidades civis e do setor produtivo de Goiás. A equipe do escritório conta com grande número de colaboradores voluntários, o que significa mais economia de dinheiro público. O atendimento será de 8 às 18 horas, de segunda a sexta, e no sábado, de 8 ao meio-dia. O escritório fica na Rua 13, número 20, setor oeste de Goiânia. A coordenação do escritório fica sob a responsabilidade de Benjamin Beze Júnior, primeiro suplente. Ainda faz parte da equipe o cirurgião-geral Paulo Reis, responsável pela continuidade e ampliação do projeto relacionado às cirurgias de diabetes, transplante de órgãos e outras doenças metabólicas. Cajuru, por favor, o que você tem a falar sobre o escritório? Bem, Diana Lins, e especialmente aos nossos únicos patrões em Goiás, pois orgulhosamente fui eleito com quase 1.600.000 votos no estado de Goiás, pela primeira vez na história de Goiás, que fique claro, que se registre, e amanhã falarei para se registrar aqui nos anais do Senado, pois hoje não haverá sessão, hoje haverá às 4 horas da tarde, uma reunião do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, somente com os líderes de partido, de bancada, e eu sou um deles.
Portanto, eu farei parte dessa reunião que decidirá a composição da mesa diretora do Senado e os cargos nas comissões. Já logo de cara eu digo, eu estou tentando, não pedir, mas estou tentando conseguir vaga na CCJ e também na Comissão de Ciência e Tecnologia, além de querer ser o presidente da CPI do esporte e com a Leila do vôlei sendo a relatora. Essas são as minhas tentativas e para dar satisfação, esse telejornal é só para dar satisfação a vocês do meu trabalho diário, das 7 horas da manhã até o último momento que o Senado estiver funcionando, seja qual for a hora. De segunda a sexta, pois não sou senador turista. Senador turista eu não sou, né? Então, Goiânia, vamos à pauta. Goiânia, inaugurado o escritório, vocês já viram aí na matéria. Quero reforçar aqui que todos os móveis do escritório foram comprados por mim e pelo meu suplente Benjamin Bezzi Júnior, do nosso bolso. Embora a gente tivesse todo o direito, pois o Senado oferece para todos os 81 senadores o reembolso de tudo que você tem que ter obrigatoriamente no seu escritório em cada estado. Cada senador tem o direito ao seu escritório para quê? Para atender as pessoas, os seus eleitores e também os que não votaram em você, evidentemente, e os prefeitos. No caso de Goiás, 246 municípios, 246 prefeitos. O escritório está aberto, vocês viram aí o funcionamento, o horário, mas repito, nenhum móvel eu peguei um só centavo do Senado. Pago do nosso bolso, eu e o Benjamin Bezzi Júnior, o Bezinho, compramos esses móveis que vocês viram aí no escritório. Concluo, também pela primeira vez, graças a Deus, inauguro eu, Jorge Cajuru, uma nova forma de trabalhar em escritórios estaduais. Como? Para ficar mais barato para o dinheiro público, porque eu respeito o dinheiro público, tanto que não aceito nenhuma das 19 regalias que existem aqui no Senado, rigorosamente nenhuma eu aceito, e assim registrei em cartório, que fique claro, o escritório meu, e eu acho que o Roberto, que tem tantos anos de profissão aí, ex-editor-chefe do Jornal Nacional, Band, SBT, enfim, revista Veja, eu acho que você não tem noção disso. Você já viu? Você não está sabendo, eu não te contei. O escritório meu, em Goiânia, ele vai ser dividido com o deputado federal Elias Vaz e mais um deputado estadual que nós vamos escolher. Então a gente vai ter um escritório com 3 representantes de Goiás. Um deputado estadual, um federal e um senador. Por quê? Porque fica barato demais, correto? Você não vai precisar de... Porque os 3 teriam que ter 30 assessores. Nós não. Nós vamos ter exatamente 10 para atender os 3, perfeito? Um assessor para os 3, concorda? Não é muito melhor? E fica muito mais barato, é um respeito ao dinheiro público. Nós vamos dividir o escritório. O aluguel do escritório, R$4.000, a casa que vocês viram aí, R$4.000. Isso é o Senado que paga, perfeito? Ele não vai pagar do bolso da gente, aí também é demais, né? Já compramos os móveis, compramos tudo. Vamos dividir as despesas entre 3. Entre senador, entre deputado federal e entre deputado estadual. Então é isso aí, para dar a satisfação. Volto com você, volto contigo, Diana Lins. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, tornou público ontem o projeto para modificar 14 leis e endurecer penas para o crime organizado, a corrupção e os crimes violentos. O projeto criminaliza o Caixa 2. É o que vamos ver na reportagem exibida pelo Jornal Nacional. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentou o projeto ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e, em seguida, a secretários estaduais de Segurança Pública e a 12 governadores. O objetivo do pacote anticrime é acelerar o cumprimento da pena para condenados por crimes violentos, corrupção ou envolvimento com crime organizado. O projeto também prevê punições mais rigorosas e reforça a execução da pena após a condenação em segunda instância, que já ocorre por entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas que passaria a constar na lei. O Supremo já afirmou 4 vezes que ela é constitucional, nós queremos deixar isso claro na legislação ordinária. Ou seja,
Após o acórdão condenatório em segunda instância, inicia a execução. Certo? Isso é importante para a corrupção, isso é importante para crime violento, isso é importante para crime organizado. Não é só para uma corrupção. Certo? Não adianta nada nós mexermos no restante da legislação se o processo penal não funcionar, se ele não chegar ao fim em um tempo razoável. Então não adianta você levar a pena lá de crime, por exemplo, não que o projeto diga isso, mas elevar a pena do crime de homicídio se o processo não chega no final. Eleva, fica algo simbólico e não funciona. O projeto prevê mudanças sobre julgamentos feitos por um tribunal do júri com a participação da sociedade, basicamente envolvendo casos de homicídios dolosos, com intenção de matar. Pelo projeto, a execução da pena começa imediatamente após a decisão do júri. A medida visa aumentar a efetividade do tribunal do júri competente para esses crimes. Eventualmente, o criminoso sai pela porta da frente. Eventualmente, ele pega um ônibus para ir embora para a casa dele e ainda divide as poltronas com os jurados, ou com testemunhas, ou com parentes da vítima. É possível sim mudar. O pacote anticrime também trata da legítima defesa. No caso de policiais em serviço, a proposta deixou mais claras quais situações podem ser consideradas ações de defesa. Na prática, policiais em serviço que matarem alguém em razão de um confronto e pessoas comuns que apresentarem provas de que a morte ocorreu em legítima defesa poderão ter o processo extinto, se o juiz considerar que não houve crime. O caso só será julgado se houver excesso, como, por exemplo, um número muito alto de tiros. Nesses casos, a depender da análise da Justiça, o projeto prevê a redução da pena pela metade ou até a anulação. O chamado excludente de ilicitude era uma promessa de campanha de Jair Bolsonaro. A proposta diz: o juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. O que a proposta faz é, vamos dizer assim, retirar dúvidas de que aquelas situações específicas ali descritas caracterizam legítima defesa. Então, um agente policial que numa situação de sequestro de refém toma uma providência para prevenir a morte da vítima, é evidente que ele atua em legítima defesa. No entanto, às vezes, por questões até discricionárias ou subjetivas de interpretação da lei, às vezes essa situação não era assim entendida. Então nós apenas deixamos claro na lei, nós apenas extraímos do conceito de legítima defesa, né, situações que a elas são pertinentes. Então não existe nenhuma licença para matar. Quem afirma isso está equivocado, não leu o projeto. É uma interpretação. O projeto também prevê que condenados que cometeram crimes hediondos que resultaram em mortes demorem mais tempo para conseguir a progressão de pena. Só haverá progressão se eles já tiverem cumprido 3/5 da pena e não 2/5, como é hoje. Além disso, o projeto inclui milícias na lista de organizações criminosas para que fiquem sujeitas às mesmas punições desses grupos. Moro também incluiu na proposta a plea bargain, um acordo em que o foco principal é a confissão de crimes do acusado, diferentemente de uma delação premiada, em que é preciso apontar os demais coautores. Isso não se confunde com colaboração. Acordo de colaboração, nós já temos na 12.850, foi amplamente utilizado na Lava Jato, é um criminoso que resolve trair os seus pares, colaborar, entregando crimes de terceiros, além do dele mesmo, e por isso ele recebe benefícios. No plea bargain, ele confessa, ele admite e negocia a pena. O que precisa? Confissão circunstanciada, uma proposta de aplicação da pena. A ideia aqui é diminuir, né, os custos do processo judicial, a velocidade de tramitação do processo, para que naqueles casos nos quais haja confissão circunstanciada, se possa resolver o caso sem um julgamento custoso. O ministro disse que a proposta estabelece que um juiz não irá validar esse acordo do acusado com o Ministério Público se a proposta de penas for ilegal ou desproporcional ao crime. E em casos de reincidência, o acordo tem que prever uma parte da pena em regime fechado. O projeto também criminaliza o Caixa 2, as doações eleitorais não contabilizadas. Uma medida importante para avançar e eliminar, vamos dizer assim, esse fator de trapaça dentro do processo eleitoral. É uma tipificação mais adequada a esse tipo de conduta. O pacote anticrime será enviado ao Congresso nos próximos dias. O ministro Sérgio Moro disse que a data vai ser decidida assim que a saúde do presidente Jair Bolsonaro se restabelecer.
Moro deve ir à Câmara na próxima quarta-feira explicar pontos do projeto a deputados. A Câmara será a primeira a analisar as propostas, que mudam 14 leis. A Voz do Senado volta às 19 horas com Renata Dairo. E a gente se encontra amanhã, às 1h30. Boa tarde a todos.